Olá, paz do Senhor Jesus, esse é o seu canal, Chique na Web. Peço para você que está acompanhando, se inscrever no canal, deixar aí o seu joinha e compartilhar. A mensagem para a sua meditação está em Salmos de número 55, Salmos 55, versículo 12, diz assim: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, meu companheiro, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente, andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque a maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e, portanto, não temem a Deus. Essa mensagem, o versículo 12 desse salmo, que diz: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Essa mensagem, antes de falar sobre esta palavra, vou citar acerca de José. José, diz a palavra de Deus, um dos filhos de Jacó. José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, vendido para mercadores, para ser levado ao Egito como escravo. E foi grande o sofrimento de José. Ele jamais imaginou que os seus próprios irmãos chegariam a esse ponto de vendê-lo, antes de vender, o lançar em uma cisterna. José jamais imaginou que os seus irmãos, seus próprios irmãos, seriam capazes disso. Mas eles agiram dessa forma. E dentro dessa mensagem hoje, da palavra de Deus, nesse salmo de número 55, Salmos 55, versículo 12, diz: pois não era um inimigo que me afrontava. Quem afrontou José, se levantou contra ele, foram seus próprios irmãos. E talvez você que está agora ouvindo, acompanhando esse vídeo, ouvindo a mensagem da palavra de Deus, você se encontra abatido, muitas vezes sem entender porque aquela pessoa tão próxima a você foi capaz de te trair, foi capaz de trazer a você grande sofrimento. Talvez você está agora se sentindo decepcionado por alguém próximo a você. Até mesmo por um irmão, por alguém que tem algum grau parentesco com você, uma pessoa chegada a você, como de sangue, que eram os irmãos de José. Talvez você agora está pensando, se fosse outra pessoa, eu poderia esperar isso de outra pessoa, mas não do meu próprio irmão, não daquela pessoa da minha própria família, sangue do meu sangue. Talvez você está também dizendo: eu poderia esperar de outro, mas não do meu amigo, da minha amiga. Mas o Senhor fala com você por meio dessa mensagem. O salmista estava nessa situação. Ele disse que se fosse
de outra pessoa, ele poderia esperar a decepção, poderia esperar a afronta que ele passou, e ele então teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Se fosse de outra pessoa, ele estaria preparado para vir uma decepção, mas era de alguém bem próximo, do seu companheiro, aquele que caminhava ao seu lado, seu amigo. Diz o versículo 14, consultávamos juntos suavemente, andávamos em companhia na casa de Deus. Quantos que estão passando por isso no meio da família, uma decepção com alguém da família que você jamais esperava que te decepcionasse, que fizesse isso com você, que trouxe essa tristeza ao seu coração. Talvez você está agora pensando, meu irmão, meu parente. Outros estão pensando, meu próprio amigo, meu amigo que estava sempre comigo, fazer isso comigo. Foi grande a tristeza de José, porque não eram pessoas estranhas que o haviam lançado na cisterna e depois o haviam vendido. Não era alguém estranho, mas eram os seus próprios irmãos, sangue do seu sangue. Eram os seus irmãos que haviam chegado a um ponto, devido a tanto ódio que nutriam contra ele em seus corações, que o venderam. Chegaram ao ponto de vendê-lo como escravo. Chegaram ao ponto de querer sua morte. Talvez você está agora pensando, eu jamais imaginei que aquela pessoa me decepcionasse. Talvez você está pensando agora, quantos que estão passando por isso no meio da família, entre amigos, outros até mesmo entre irmãos. Não estou me referindo só a irmãos de sangue, mas irmãos também na igreja, porque nesse salmo o salmista diz, aquele que caminhava comigo para a casa do Senhor, que estava sempre ao seu lado, de quem ele não esperava. Veio a decepção, ele se decepcionou, aquele que o afrontou foi seu amigo, não era seu inimigo. Talvez você está agora dizendo, se fosse inimigo eu estaria esperando. E diz ainda a palavra do Senhor, mas era tu meu companheiro, meu guia, meu íntimo amigo. Isso quer dizer, estava sempre com ele. E ele fez uma oração a Deus, oração na perseguição, oração no momento em que ele estava sendo perseguido. Diz assim, Masquil de Davi sobre Neginote. Foi Davi que escreveu esse salmo. Foi Davi que no momento de perseguição, que aqueles que estavam ali próximo a ele, viraram as costas para ele, o traíram. Ele foi traído por aquelas pessoas, o decepcionaram. E essa palavra é um exemplo para nós, que muitas vezes confiamos muito nas pessoas. O Senhor, ele fala conosco na sua palavra acerca disso. Porque a nossa confiança, você que está ouvindo a mensagem, deve estar em primeiro lugar unicamente em Deus. E Davi, ele passou por muitas decepções quando ele sofreu essa perseguição, ao ponto de dizer, o meu amigo, aquele que era chegado a mim, aquele que caminhava comigo. E quantos agora estão sofrendo, estão abatidos devido essa situação. Você ficou sabendo que aquela pessoa tão próxima a você, seu amigo, falou contra você, agora está te afrontando, está te perseguindo, trouxe aborrecimentos a você e você está aí decepcionado. Vamos agora clamar a Deus, vamos orar a Deus para o Senhor tirar isso do seu coração. E vamos nesta oração pedir também
para o Senhor agir com sua justiça, porque Davi lhe pediu, porque o inimigo, ele estava lhe perseguindo, aquele que antes era seu amigo, tornou, podemos dizer, um perseguidor, alguém que estava lhe afrontando, e em meio a essa perseguição ele só clamou a Deus, pedindo que Deus pelejasse por ele, pedindo que Deus não permitisse que aquele inimigo colocasse suas mãos sobre ele, aquele inimigo destruísse. Ele clamou ao Senhor, ele buscou o Senhor, pedindo a Deus em meio àquela perseguição. Ele disse: eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará, porque ele estava em perseguição, sendo perseguido. Ele disse: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois haviam muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá. Ele estava falando acerca daqueles que estavam contra ele. Deus iria agir, ele estava crendo e pedindo isso, que o Senhor agisse, que o Senhor fizesse justiça. Ele lançou tudo diante do Senhor. Por isso diz o versículo 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Talvez essa decepção está te abalando, mas lança os seus cuidados sobre o Senhor. Essa perseguição está te abalando, lança os seus cuidados sobre o Senhor. Peça ao Senhor em meio à perseguição, peça a Ele em meio à afronta. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa oração, meu Deus, sim, Senhor, a mesma oração que fez teu servo Davi, que foi perseguido, ele passou por grande decepção, sendo perseguido por aquele que era seu amigo. A perseguição, sim, veio de quem ele jamais esperava. Essa pessoa agora que está acompanhando esse vídeo, esta pessoa, Deus, sofreu também uma decepção que veio de quem jamais ela ou ele esperavam. E agora estão clamando porque estão enfrentando grande perseguição. Aqueles que estão chorando por causa da perseguição, sofrendo por causa dessa perseguição, ó Deus. No nome de Jesus, ó Deus, socorre esta pessoa. Ó Deus, a justiça pertence a Ti. Como teu servo Davi pediu que o Senhor não permitisse que seus inimigos o destruíssem. E ele diz ainda, lança sobre o Senhor. Sim, tudo que ele estava passando, ele lançou sobre o Senhor. Como está dizendo a tua palavra, lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Ó Deus, essa pessoa está lançando tudo, os seus problemas, tudo que tem passado, está colocando nas mãos do Senhor, aos cuidados do Senhor. Não permita que esta pessoa seja abalada. Ó Deus, não permita que essa pessoa seja destruída. Esta pessoa, Deus, que está agora passando por grande tribulação devido às perseguições que tem sofrido. Ó Deus poderoso, quanta afronta contra esta pessoa. Ó Deus, quanta perseguição. Meu Deus, no nome de Jesus, age, ó Deus, fazendo justiça. A justiça pertence a Ti. Por isso teu servo Davi, ele não fez com suas próprias mãos a justiça, mas sempre em todos os salmos, sempre em suas orações, ele clamou ao Senhor pedindo justiça, para que o Senhor fizesse justiça em seu favor. E essa é a oração da justiça, meu Deus. Ó meu Deus e meu Pai, vem agir fazendo a tua justiça. Entregamos tudo em tuas mãos, para que o Senhor possa agir, ó Deus. É a oração, Senhor. Sim, meu Deus, para o Senhor pelejar, para o Senhor que é justo, para o Senhor agir, meu Deus. Quanta afronta,
quanta perseguição. Venha, Senhor, fazer a tua justiça, no nome do teu Filho Jesus. Quantos agora, Deus, que foram afrontados, estão sendo perseguidos, por isso estão abatidos, estão sofrendo, mas estão agora fazendo esse clamor, para que o Senhor venha fazer a tua justiça em seu favor, ó Deus. Quantos, Senhor, que desanimaram por causa de uma afronta, até se afastaram da tua presença, mas faz justiça, Deus, no nome de Jesus. Acha, Deus, no nome do teu Filho Jesus, realizando a justiça do Senhor. Amém e amém, Jesus. Peço mais uma vez para você se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha e compartilhar. Que Deus abençoe a sua vida.